Morte de ministro acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento. Morte de ministro acabou de ser confirmada. A causa da morte, tudo o que aconteceu, tudo acabou de ser confirmado, revelado. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero com notícia que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Vamos falar também sobre a guerra, né, gente, tá? Basicamente, a Terceira Guerra Mundial acabou de começar. Donald Trump acabou de atacar e invadir mais um país. Essa notícia é oficial. Acabou de acontecer. Donald Trump acabou de atacar e invadir mais um país. Inclusive, já temos a confirmação de várias mortes que já aconteceram nesse curto tempo em que já começou esse ataque. É uma bomba que eu vou trazer aqui também para todos vocês. Bomba também contra o ministro Alexandre de Moraes e príncipe... Assim, gente, Donald Trump... Gente, é uma bomba que eu vou trazer para vocês, tá? Segundo informação que acabou de ser confirmada aqui na imprensa, Donald Trump está preparando uma armadilha contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Donald Trump está preparando uma mega armadilha para o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho matéria aqui explicando todos os detalhes. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Plano de Alexandre de Moraes acabou de vazar na imprensa, gente, tá? Plano sórdido, ardiloso, maquiavélico, maldoso do Moraes acabou de vazar na imprensa. Eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia. Inclusive, a gente já tem informação de que o Alexandre de Moraes está furioso com o vazamento desse plano dele, que era para ter ficado ali na surdinha. Vazou na imprensa, claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. E se der tempo, gente, tá? O delegado e senador Alessandro Vieira acabou de reagir com aquela decisão do Gilmar Mendes, né? De proteger, de blindar o Toffoli e a família do Toffoli. Lembra a decisão que ele tomou ontem, que a imprensa, os jornalistas, os juristas tripudiaram o Gilmar Mendes? Pois bem, o relator da CPI do crime organizado, delegado Alessandro Vieira, tá? Senador e delegado Alessandro Vieira, acabou de reagir e ele acabou de confirmar a pior notícia para o STF, para Gilmar Mendes e para o Dias Toffoli. Ele acabou de soltar uma bomba. Eu acho que o Gilmar Mendes vai ter que voltar atrás aí dessa proteção aí do Toffoli e dos familiares do Toffoli. Vocês vão entender tudo. Essa última notícia, se couber, eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vocês viram que, assim, gente, é uma pancada atrás da outra. Inclusive, eu já vou dizendo aquela frase categórica aqui, ó, desde quando eu comecei esse canal aqui, eu sempre utilizo essa frase. Se vocês estiverem de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável mesmo, porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer nesse boletim aqui para todos vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, né? Basicamente, abandonando Lula é o esquerdista Josias de Souza. Eu costumo dizer que esse aqui, gente, tá aqui na tela de vocês aqui, é um dos maiores jornalistas de esquerda, não do Brasil, mas da face da terra. É aquele cara que, acho que se o Lula cometer meter uma bala em alguém, é capaz ele, olha, gente, porém, mas isso aconteceu, tipo Mira Leitão, olha, isso é ruim, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, sempre tem aquele porém da Mira Leitão, né? Aqui é o Josias de Souza, gente, é chefe mora aí da cambada da esquerda, dos militantes de esquerda. E até ele, gente, tá? Basicamente abandonou o Lula, largou a mão do Lula, porque assim, é tanta corrupção, é tanta incompetência, que o cara não tá conseguindo mais passar pano pro Lula. E tá aqui, basicamente, admitindo, né, que o Lula já era, o Lula tá acabado, o Lula já está sendo descartado da política, e o Flávio Bolsonaro atropelando o Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. Uma crise na pré-campanha do Lula. Por quê? Porque pesquisa após pesquisa, o Flávio Bolsonaro vai se consolidando como o anti-Lula da direita. E ele cresceu muito rapidamente, beliscou ali o prestígio do pai, já invadiu
o território, a seara da direita não bolsonarista, e cresceu, encostou no Lula, está emparelhado no Lula. Isso vem se consolidando pesquisa após pesquisa. E o Lula não sai do lugar. Ele que, embora por pequena margem, liderava todas as pesquisas, começa a enxergar não mais o Flávio Bolsonaro pelo retrovisor, começa a olhar para o lado e está ali o adversário que ele considerava o ideal. O Lula sonhou com essa disputa. Ele sempre preferiu um Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas, considerava mais fácil derrotar um Bolsonaro. E essa fase da pré-campanha está mostrando ou consolidando a percepção de que não vai ser um passeio. Não seria, e agora consolida-se a percepção de que realmente não será. E qual é o drama do Lula? Ele não sai do lugar. Na pesquisa Quest, ele está há mais de um ano com a popularidade no vermelho. E ele não consegue ultrapassar aquela barreira que lá atrás, 12 meses atrás, ele perdeu a supremacia daquele indicador que dava a aprovação do governo dele, do desempenho dele próprio, acima da desaprovação, e não conseguiu mais sair. Encurtou num determinado período a distância, mas o fato é que a popularidade dele continua no vermelho. A popularidade do Lula não só continua no vermelho, mas como está despencando, gente. Nas últimas pesquisas aí, a popularidade do Lula vem derretendo, tá? Vem caindo, despencando, igual uma jaca podre. E esse é um dos grandes motivos de desespero, não só do Lula, do PT e da esquerda, mas principalmente aqui dos jornalistas, porque eles sabem que o Lula jorra milhões, né? Esses veículos de imprensa representados por eles, e sabe que se o Lula sair da presidência e entrar o Flávio Bolsonaro, acabou a farra do boi com o dinheiro do povo brasileiro. Aí sim, se Flávio Bolsonaro ganhar, o dinheiro do povo vai ser investido em coisa que realmente vai trazer melhorias para o povo brasileiro, não trazer melhorias para veículos de imprensa bajuladores do Lula. Então esse é um dos motivos da preocupação. E claro, gente, tá? O Lula, na época que o Bolsonaro lançou o nome do Flávio Bolsonaro, ele simplesmente comemorou, né? Só faltou soltar fogos, tomar champanhe, né? Ele basicamente disse: eu tô com a reeleição, eu tô reeleito no Brasil. Só faltou o Lula dizer isso. O Bolsonaro indicou o filho dele, Flávio, eu tô reeleito no Brasil. Na época, foi basicamente o que os aliados do Lula, né, soltaram na imprensa, porque eles tinham medo do Tarcísio. Quando o Bolsonaro indicou o Flávio, eles praticamente ficaram ovulando de alegria, né, gente? Ficaram super felizes que essa eleição tá ganha. Só que eles comemoraram, né, o ovo da galinha muito antes, né, gente? E agora as últimas pesquisas revelam que o Lula estagnou. O Lula tá aqui, ó. O Lula estagnou. O Flávio Bolsonaro, que estava aqui embaixo, ele cresceu. Só que o Flávio Bolsonaro ele não foi crescendo devagarinho. O Flávio Bolsonaro cresceu, assim, de forma muito rápida. Está crescendo de forma muito rápida, e esse é o motivo do desespero do Lula e da petralhada aqui dos bajuladores do Lula, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Vou dar uma aceleradinha aqui, gente, para ver se o vídeo não fica muito longo, porque tem muita coisa grave que eu preciso trazer para vocês. Pessoal, vocês se lembram que o Gilmar Mendes, ele tomou uma decisão para blindar e proteger o ministro Dias Toffoli. Essa notícia foi confirmada ontem pelos principais veículos de imprensa. Inclusive, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele foi massacrado e tratorado tanto pela direita quanto pela esquerda, quanto por jornalista de direita quanto por jornalista de esquerda. Todo mundo, a imprensa, o Brasil inteiro, gente, tá? Pressão popular, até próprios ministros do STF não viu com bons olhos essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Praticamente ele blindou, né, o Toffoli e a família do Toffoli. E agora o delegado, senador, relator da CPI do crime organizado está preparando o troco, gente, tá? Senador irá recorrer de decisão de Gilmar Mendes, que blindou empresa da família de Toffoli. Tá aqui o vídeo, assistam com muita atenção, porque Alessandro Vieira acaba de afirmar que vai bater de frente com Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ele não vai aceitar essa decisão do Gilmar Mendes em atropelar o Congresso, atropelar a CPI do crime organizado. Ele diz que vai partir para cima do STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, sim, como relator do crime organizado. Guerra declarada. Vejam só.
A CPI do crime organizado recebe e vai recorrer, vai enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos da quebra de sigilo da empresa Marite. Essa decisão é tão absurda na forma e no mérito que exige uma contextualização detalhada para você entender. Primeiro, a CPI decidiu, por unanimidade, pela quebra de sigilo da Marite e pela convocação dos sócios conhecidos da empresa, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli é sócio oculto. Essa decisão da CPI é plenamente fundamentada, por conta do potencial vínculo entre os casos Master e Reag, com notícias consistentes de circulação de recursos para fins de lavagem de dinheiro, inclusive recursos do PCC. Os irmãos do ministro Toffoli, que são sócios conhecidos, protocolaram um HC perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master. E ele deferiu o direito de eles não serem obrigados a comparecer para depoimento, justamente porque eles são investigados. E essa jurisprudência é consistente no Supremo nesse sentido, não tem problema. Mas chama a atenção que a empresa Marite, aquela que tem o sócio oculto, o ministro Dias Toffoli, ela não peticiona o relator do caso Master, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e nem faz livre distribuição. Ela peticiona diretamente ao ministro Gilmar Mendes nos autos de um mandado de segurança que já estava arquivado desde março de 2023, quase 3 anos. Embora seja flagrante esse absurdo, o ministro Gilmar não só desarquiva esse mandado de segurança, que é o 38187, e decide pela nulidade das quebras de sigilo, e depois ele volta a arquivar o mandado de segurança. Ele blinda e depois manda arquivar. No final das contas, nesse emaranhado de decisões atípicas e de movimentações milionárias e suspeitas, uma coisa é verdade imperiosa. Esse escândalo é grande demais para empurrar debaixo do tapete. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senado, vai ter que fazer o seu papel. Gente, em meias palavras, o senador Alessandro Vieira, aqui, delegado e senador e relator da CPI do crime organizado, em meias palavras, ele está dizendo o seguinte: nós não vamos deixar vocês jogarem esse escândalo por debaixo do tapete. Nós vamos a fundo, nós vamos reagir a essa decisão do ministro Gilmar Mendes e nós vamos, sim, investigar tudo a respeito dessa Marite, né, dos irmãos do Toffoli e as movimentações milionárias, né, gente, tá? Inclusive os 20 milhões recebidos lá em uma das empresas do Vocaro. É a CPI do crime organizado indo para cima do STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, gente, tá? Teve coragem, tá? Alessandro Vieira teve coragem de tomar aqui esta decisão. Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre uma notícia que deixou o Lula completamente devastado, que é essa que está aqui agora na sua tela, gente. Pensem num homem que está desesperado. Chama-se Lula da Silva. Eu vou trazer aqui esse comentário, gente, tá? Do Schuller, simplesmente afirmando que Lula acabou. O Lula já está sendo descartado da política brasileira, principalmente por aqueles que o Lula achou que daria a alma, daria a vida por ele, né? Lula, gente, tá? Flávio Bolsonaro simplesmente atropelou Lula de uma forma surpreendente. Vocês vão entender. Assista esse vídeo que vocês vão entender o desespero do Lula. Os dois maiores problemas que preocupam a população, primeiro voltou a ser a corrupção. Então, a segurança pública disputando com corrupção. Os dois temas são indigestos para o governo. Os dois temas, ainda mais quando você tem agora a figura do filho do presidente, quando a oposição faz esse escândalo, a oposição dentro da CPI lá que perdeu a votação, ou teria perdido, não vou entrar naquele detalhe ali das mãos levantadas, né? Mas vou dizer, quando o governo faz, né, esse verdadeiro escândalo para evitar a abertura do sigilo, enfim, das contas do filho do presidente, quando o sigilo já foi quebrado pela Polícia Federal, portanto isso já vai ser investigado de qualquer maneira, é um desgaste na veia para o governo, né? Um desgaste na veia. Então não é um momento bom para o governo, né? O Flávio entrou bem na campanha. O senador Flávio Bolsonaro, que no primeiro momento herdou tanto as intenções de voto quanto a rejeição ao pai, essa rejeição vem diminuindo significativamente, né? Eu acho que à medida em que as pessoas conhecem mais o senador, que eu acho que o grande desafio dele é o conhecimento, né? Conhecimento pessoal, que eu digo, todo mundo sabe quem ele é, mas não sabe como ele é, né? Tem havido uma redução dessa rejeição. Gente, Flávio Bolsonaro conquistando, né? Aqueles neném, sabe aquele pessoal que não sabe se vota no Lula, não sabe se vota no Flávio Bolsonaro.
Então, o Flávio Bolsonaro tem tido atitudes, né, falas em alguns eventos que ele está aí participando, que está conquistando esse pessoal que está aí nessa dúvida, indeciso, se acredita nas lorotas do Lula mais uma vez, né, porque já pela quarta vez o Lula com as mesmas mentiras, mesmas lorotas. Tem um povo aí que já está meio cansado, já está meio calejado de confiar no Lula, né, gente, tá? E o Flávio Bolsonaro vem aí com a proposta diferenciada, né, mais focada mesmo realmente em salvar o Brasil das trevas desse PT da esquerda. E o povo, na verdade, se encheu de esperança novamente. Essa é a palavra que define esperança. Flávio Bolsonaro se tornou esperança para o Brasil, numa tacada de mestre do Bolsonaro, que segundo aí os principais jornalistas, tanto de esquerda quanto de direita, né, vem aí repetidamente afirmando que o Bolsonaro é o grande líder, não é à toa, é uma tacada de mestre ele ter indicado o seu filho para sucedê-lo na presidência da República. Gente, basicamente uma terceira guerra mundial está começando, gente, tá? Isso começou no dia de hoje. O próprio Donald Trump já tinha alertado que podia invadir e atacar o Irã a qualquer momento. Eles subestimaram o poder de Donald Trump e o Trump acabou de cumprir com a sua promessa. Sim, gente, tá? Donald Trump atacou, invadiu o Irã. Várias mortes já foram confirmadas e o desespero tomou conta. Tá aqui, os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. E falta de aviso não foi, tá, gente? Porque o Donald Trump já vinha alertando, dizendo, gente, tem muita gente morrendo no Irã, muitas pessoas inocentes estão morrendo no Irã. Gente, eu não vou nem falar o número de mortos lá no Irã, tá? Que perderam suas vidas para aquele regime ditatorial, que inclusive né, Lula passa a mão na cabeça assim, nem disfarça. É tanta gente que morreu que Donald Trump chegou no momento e falou, cara, não vamos assistir isso de camarote, vamos entrar em campo e vamos abater o Irã. Tá aqui a informação. Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na madrugada deste sábado. O presidente Donald Trump afirmou que entre os objetivos da ação estão devastar a capacidade militar iraniana, eliminar o programa nuclear e mudar o governo em Teherã. Explosões múltiplas foram registradas na capital, inclusive na região do Palácio Presidencial e Conselho de Segurança Nacional. O escritório do Ayatollah estaria entre os alvos. O líder supremo do Irã havia apontado uma linha de sucessão caso fosse eliminado, morto em ataques sofridos por Israel. Então ele já estava sabendo do que estava prestes a acontecer, já tinha até... gente, esse aqui vai ser o meu sucessor se algo acontecer comigo. Mas o Donald Trump quer mudar a liderança daquele governo também. Então tá aí, ele determinou que todos os comandantes e lideranças políticas fizessem o mesmo. Também há registros de ataques nas cidades de Isfahan, dentre outras cidades. As forças de defesa de Israel afirmaram que seus ataques foram focados contra lideranças políticas de nível sênior do Irã, ou seja, os governistas do alto escalão, que são responsáveis por esse número de mortes exorbitantes ali no Irã. Então assim, gente, tá? Estados Unidos, juntamente com Israel, atacou o Irã, e eu tô vendo muita notícia aí de ser uma terceira guerra mundial, muito grave tudo que está acontecendo, inclusive morte de ministro foi confirmada, gente, tá? Pela televisão em Israel. Ministro da Defesa do Irã e o comandante das Forças Armadas do país foram mortos durante o bombardeio dos Estados Unidos e Israel, informa a agência Reuters. Gente. Então, ministro no Irã morreu, e essa notícia foi confirmada pela agência Reuters, gente, tá? São esses dois, na verdade foram dois, tanto o ministro da Defesa quanto o comandante das Forças Armadas. Os dois foram eliminados pelo governo, pelo exército americano e o exército de Israel. Inclusive a notícia foi confirmada aqui também pela
pela revista Veja. Ministro da Defesa e comandante da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos, diz a agência Reuters. Essa notícia está sendo confirmada pelos principais portais de notícias no mundo inteiro, gente. Então, para quem... Isso serve para os grandes líderes mundiais, né? Quando o Donald Trump, gente, tá? Ele faz uma promessa, não brinquem, porque Donald Trump não costuma brincar com esse tipo de situação, ainda mais se tratando de guerra. Donald Trump costuma cumprir com a sua promessa, diferente do Lula, né, de outros presidentes de esquerda. Donald Trump, ele vai lá e cumpre a sua promessa. Ele já vinha alertando o regime iraniano: parem com essas mortes, tem muita gente inocente perdendo suas vidas, sendo assassinadas, eu estou de olho em tudo que está acontecendo e eu vou colocar o meu exército para agir. Ele já tinha alertado que poderia atacar e invadir o Irã a qualquer momento. Acho que eles duvidaram e falta de aviso não foi, gente, tá? Então tá aqui. Notícia bombástica, né, gente, tá? Ataques dos Estados Unidos e Israel começaram contra o Irã. Inclusive, gente, tá? O Lula da Silva acabou de se pronunciar sobre esses ataques dos Estados Unidos contra Israel contra o Irã. Adivinhe de que lado o Lula ficou? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários. Gente, o doutor André Marcília acabou de soltar uma bomba atômica em Brasília. Segundo o doutor André Marcília, vazou, gente, tá? Vazou na imprensa o plano do Moraes. O plano para influenciar Moraes. Vazam as mensagens. Gente, vazou até as mensagens. Alguém está influenciando Alexandre de Moraes. Alguém ali nos bastidores está dando ordens para o ministro Alexandre de Moraes. E se isso aqui, gente, tá, for confirmado, for investigado, e se for confirmado, pode dar impeachment, pode dar expulsão de ministro Alexandre de Moraes do STF. É muito grave o que acabou de sair na imprensa, gente, tá, contra o ministro Alexandre de Moraes. É muito mais grave do que a gente imaginava. E por isso que o Alexandre de Moraes está desesperado com essa notícia. Inclusive tem mensagem. Vai colocar aqui para vocês, gente. Vazou as mensagens. E vai ser tudo revelado aqui agora nesse vídeo. Assistam com muita atenção, gente, porque esse aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Gilmar Mendes suspende a quebra de sigilo da Marriott, a empresa. Mais uma bomba. Ontem, dia 27, a revista Veja publicou uma matéria contando que descobriu um possível método que altas autoridades têm utilizado para buscar influenciar decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou te contar isso tudo e, inclusive, contar qual é o nome dessa pessoa que tem sido utilizada como intermediário entre quem está frito e o Moraes. Eu vou te contar agora, mas antes peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, clica aí no joinha, faça esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas. Bom, o fato é o seguinte: em dezembro do ano passado, segundo a revista Veja, após prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar, a Polícia Federal passou a seguir o desembargador Macário Júdice, do TRF-2, investigado, o desembargador, por vazar a operação contra a TH Joias. Muito bem, ciente então de que seria o próximo alvo da Polícia Federal, esse desembargador simplesmente, meus caros, pegou um avião, voou do Rio de Janeiro para São Paulo e foi se encontrar com Michel Temer. Esse encontro com o Michel Temer foi para ele, desembargador, pedir para que o Temer, amigo do Moraes, intercedesse por ele, desembargador, para que ele não fosse preso. Bom, eu vou de cara dizer o seguinte: se um desembargador faz isso, se o Temer o recebe, é porque tá óbvio que, primeiro, o Moraes dá decisões que não são jurídicas. E sabe-se lá motivado pelo quê? E também parece claro que o Temer, enfim, topa essas conversas, o que é assustador.
pode ser que isso tenha acontecido também com outras autoridades e outras pessoas. Eu acho que um desembargador não ia dar louca na cabeça dele, ele voar à toa, sem falar qual é o assunto, entrar na casa do Temer e pedir para o Moraes interceder por ele. Aí alguém vai me perguntar, mas como é que você sabe que essa foi a conversa? Aí eu te respondo, eu sei que essa foi a conversa porque a Polícia Federal, que estava de olho, de butuca no desembargador, gravou toda a viagem, documentou toda a viagem e o conteúdo, inclusive, da conversa do desembargador com o Temer. Esse encontro se deu na manhã do dia 10 de dezembro, último, uma semana depois da prisão do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro. E Macário e Temer conversaram por mais de 1 hora, segundo a revista Veja. Né? Macário saiu do encontro, segundo consta, com o Temer, aliviado, né? Ainda que também, segundo a revista, o Temer não tenha prometido nada. E aqui o que se diz, né, aspas, que se atribui a esse encontro é o seguinte: a gente chegou a redigir uma mensagem que ele ia mandar, mas ele disse, se você não está no radar e não tem nada na cabeça dele que te ligue ao caso, para que despertar isso? Enfim, a conversa foi avançando nesse sentido, embora o Temer não tenha dado a ele nenhuma esperança. De novo, segundo a revista Veja. Agora, é aquilo, né? Como eu mencionei, se o desembargador acreditava que seria possível mudar a decisão do Moraes, é porque a decisão do Moraes no círculo das altas autoridades é mutável politicamente. E se o Temer aceitou essa conversa, meus caros, é porque talvez ele tenha já feito isso outras vezes, esse tipo de interseção ou essa intermediação entre autoridades e o ministro Moraes. Isso é grave. Isso precisa ser investigado já. Para ontem é muito, muito, muito grave. Bom, o fato é que 6 dias depois, o tal do Macário foi preso, né, depois dessa visita ao Temer, e não deu certo. Mas será que nenhum outro caso deu certo? Será que há outros casos? Polícia Federal precisa investigar a sério se as decisões do Moraes, ainda que péssimas e ainda que erradas, pelo menos são sérias, pelo menos são motivadas pela própria cabeça dele. Pessoal, antes de passar aqui para a próxima informação, eu queria fazer uma pergunta, gente. Façam uma análise crítica aí, agora todos vocês que estão do outro lado e me assistindo. Responda aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Michel Temer, lembrando, gente, tá? Que o Michel Temer é o pai da cobra, né? Como diz aí o ditado. Foi o Michel Temer que indicou. Se hoje Alexandre de Moraes está no STF, foi por indicação do Michel Temer. E por esse motivo, né? Por ele ter indicado o Alexandre de Moraes, vocês acham que em algum momento o Michel Temer pode ter influenciado alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes em detrimento de alguém, de algum companheiro, algum aliado do Michel Temer? Coloque aqui embaixo a opinião de todos. Eu faço questão de fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo. Vocês acham que em algum momento o Alexandre de Moraes tomou uma decisão por ordem de alguém, que seja Michel Temer ou alguma outra autoridade? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, Marina Helena. Gente, Marina Helena simplesmente destruiu, ela desmascarou o Lula sem dó e nem piedade aqui nesse vídeo, gente. Tá como nunca antes na história desse país. O que a Marina Helena acabou de revelar aqui nesse vídeo, eu fiquei de queixo caído, gente, tá? Como eu gostaria que todos os esquerdistas assistissem esse vídeo aqui que eu estou colocando aqui agora na sua tela. Vocês vão entender, assistindo o vídeo vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso. Vejam só. Vamos lembrar aqui que o Lula disse o seguinte, gente. Meus amigos e minhas amigas, você que é aposentado e pensionista, que teve desconto indevido na sua aposentadoria pelas quadrilhas montadas no governo passado. E aí, o que a gente tem até agora? O ministro da Previdência do governo Lula, Lupe, delatado. O filho do Lula, delatado. O ex, que aliás, apadrinhado pelo Lupe, né? O ex-dirigente do INSS, Alessandro Stefanuto, preso por receber mesada de R$250 mil. A gente vê aquele show de horror de todos os petistas
contas irem na mão para não quebrar o sigilo do Lula. A gente vê que os descontos simplesmente quadruplicaram quando o Lupe foi indicado ali como ministro pelo presidente Lula. Além, obviamente, de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Frei Chico e todas essas entidades sindicais que têm um relacionamento com o PDT, com o PT. Então, é isso, é muito difícil, depois de tudo isso, manter, né? Vamos lá, essa historinha, né? E essa é uma delação bastante importante. Essas duas pessoas que foram presas, né? O procurador-geral e depois o dirigente lá de benefícios, são do altíssimo escalão. E o que está sendo descoberto agora, primeiro que a gente já sabe, primeiro que quando foi descoberta essa fraude, vamos lembrar, o Lula demorou para demitir o Lupe, né? Ele ficou ali no reme-reme. No final, o Lupe que disse, eu vou sair. E aí colocou um outro que é a Aspone dele, no lugar dele, né? Que caiu também depois. E quando a gente olha, as principais nomeações que foram feitas ali estão todas envolvidas no esquema. Então essa delação está mostrando exatamente isso. Mas a gente já sabia, né? Porque já tem aí várias reportagens mostrando isso, que, por exemplo, quando saiu o escândalo, a primeira coisa que o Lupe fez foi defender o Stefanuto. O Stefanuto que tá lá, que ganhou mesada de 250 mil reais por mês. Outra coisa, ele colocou um jornalista, que sempre foi ali da bancada, né, que assessorava ali a bancada do PDT, como número 2 da Previdência, que também tá preso. E tudo tá ali ligado a quem? Ao PDT, ao PT, tudo que cerca ali o Lula, os ministros dele, toda a turma dele. E aí ele ainda tem a cara de pau de, quando vai falar desse escândalo, dizer que foi uma quadrilha montada nos governos passados. Vamos lembrar que esse é o modus operandi do Lula, sempre foi, e sempre será, gente, tá? O escândalo explode dentro do governo, né, do governo dele, dos governos do PT, dos governos da Dilma, do Lula, mas a culpa é sempre do Bolsonaro, né? O Lula, gente, tá? Ele ligou o modo desespero. Ele tá vendo que tá perdendo aí nas pesquisas, tá caindo nas últimas pesquisas, e o modo desespero foi ligado. Então, o Lula se agarrou à última tábua de salvação, que é o Bolsonaro. Tudo que acontece de ruim dentro do governo dele é culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco só falta ele dizer que o Lulinha não é filho dele, tá? Que é filho do Bolsonaro, porque tudo de ruim que acontece com o Lula, com o governo Lula, é tudo culpa do Bolsonaro. Só que Bolsonaro agora tá lá, não tá podendo se defender. Então, se o Lula ataca o Bolsonaro de forma cruel e covarde, porque agora recentemente ele voltou aí, em algumas falas, em comícios, voltou a atacar, né, o Bolsonaro, dizendo que a direita nunca mais vai voltar pro poder. Ele é assim, ele é sorrateiro e covarde, ele ataca uma pessoa que nem sequer pode se defender. Então, esse é o modus operandi do Lula, sempre foi, e sempre será, e a partir de agora ele vai se agarrar nessa tábua de salvação. Poxa, né, o crime da roubalheira quadruplicou, ou seja, cresceu de forma exponente dentro do governo Lula, mas mesmo assim ele tem a pachorra, porque é um covarde, porque o Bolsonaro hoje não pode se proteger, se defender, porque ele foi calado pelo ministro, pelo STF, né? E o Lula está querendo jogar toda a culpa de forma covarde, sorrateira, cruel em cima do Bolsonaro. Mas, graças a Deus, tem Marina Helena, tem aqui o nosso canal, que graças a Deus tem um grande alcance aí nas redes sociais para revelar toda a verdade ao povo brasileiro, de quem realmente está mentindo, gente. Então, esse escândalo cresceu de forma exponencial dentro do governo Lula, vários companheiros, até filho do Lula, sendo delatados, e contra fatos não há argumento, senhor Lula, porque nós temos a prova.